Vagos abraça ao rio e o mar, em plena beira litoral. Um concelho onde os sabores da ria, do mar e da terra se misturam e dão origem a uma gastronomia genuína que as confrades da Confraria Gastronómica As Sainhas lutam por divulgar e dignificar. As sainhas refletem a astúcia utilizada pelo povo na utilização dos parcos recursos de outrora. Em tempos não muito longínquos, a pouca informação alimentar obrigava a utilização de todas as partes do animal de forma a que nada se perdesse. As sainhas são, da parte do porco, a membrana que liga os intestinos e que segura os intestinos, que antigamente era bastante, que eram as mulheres que faziam, que era tirar o unto das tripas. Tinha que haver muito cuidado, porque isto, para não romper a tripa, e era retirado e era muito bem lavado no final da operação, de retirar todo, que era uma operação delicada, era feito pelas mulheres, e que retirava toda a gordura que envolvia os intestinos do porco. Depois de bem lavadas, como estão a ver que estamos a fazer, elas eram cortadas, o redenho tem este aspecto, parece um folho, e elas eram cortadas, nomeadamente enviosadas, para no final, quando estivessem feitas, elas fazem uma espécie de um folho de uma sainha. Daí aqui chamar-se de sainha. Este é um produto que tem vários nomes ao longo de Portugal. Nós aqui damos este nome das sainhas. É um trabalho moroso, porque tem que ser feito com alguma delicadeza, que é para não quebrar os folhos, para termos sempre este formato. Como é um processo moroso, desde a lavagem até à confecção, é cerca de 3 horas que está uma pessoa de volta a tratar deste produto para elas ficarem minimamente agradáveis. Ora, como é que surgiu a confraria? A confraria, quando começaram a aparecer os festivais gastronómicos, um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, estávamos na vagueira, em que havia comida típica, e lembrámos de formar uma confraria. Como normalmente a cozinha é feita pela mulher e as confrarias eram só de homens, nós lembrámos porque é que nós não vamos, já que é tradicional, e tradicionalmente era a mulher que fazia este trabalho, porque é que nós não avançamos com uma atividade deste género, uma associação, em que possamos demonstrar o trabalho que a mulher fazia na nossa terra, além de ajudar o marido no campo. Então, nesse sentido, avançarmos. Vamos avançar com uma confraria no feminino. Depois, o que é tradicional, a população vaguense e da região, era o porco, o produto que alimentava a população, uma população humilde, bastante trabalhadora, e portanto resolvemos fazer a confraria como homenagem quer à mulher vaguense, que tinha um duplo trabalho, trabalhava no campo ao lado do homem e tomava conta da casa e dos filhos, e o porco. Depois, a parte do porco que nós nos lembramos de promover foi efetivamente as sainhas, uma vez que, por 2 razões. Primeiro, porque nós, logo de início, definimos que seríamos uma confraria no feminino, e o trocadilho de sainhas com as vestes femininas ficava interessante e apelativo. Por outro lado, as sainhas, elas eram utilizadas, o porco tem muito pouco, só um porco tem muito pouco redenho, portanto, elas eram utilizadas nos presentes que se ofereciam ao pároco, que se ofereciam ao professor, que se ofereciam ao médico, que se ofereciam ao farmacêutico, e as pessoas em casa não comiam as sainhas, era um luxo. Felizmente a situação alterou-se e nós temos a possibilidade hoje de comer sainhas.
E achámos interessante, então vamos lá, fica a chamar-se a Confraria das Sainhas. E assim as sainhas estão prontas a ir para a caldeira. Para ir para a caldeira. Este é um produto que se faz só com água. O único ingrediente que nós colocamos é um bocadinho de água para elas não pegarem de início. E a técnica é que elas sejam feitas com muito carinho, muita sensibilidade e muito lentamente. Para 10 quilos isto é provavelmente medido à mão. Assim como toda a comida é. O difícil da comida e das receitas tradicionais é que tudo nada é medido nem é pesado, portanto é tudo feito a olho. E só a experiência é que consegue resolver esta situação. Bom, e agora, lá está, é a paciência e umas 2 horitas. é umas 2 horas. Daqui a cerca de hora e meia elas passam desta fase branca de largarem água e quando largam toda a gordura depois é que elas começam a frigir. E o difícil é perceber, como isto não tem tempos, é perceber qual é o ponto exato em que elas estão, para ficarem estaladiças, nem ficarem moles, nem muito duras. Nós costumamos dizer, elas já estão a conversar umas com as outras. É, quando elas começam a estalar, diziam as nossas mães e as nossas já avós, estão a falar. Quando elas falarem umas com as outras, filha, isto está pronto. Isto é, quando elas estão, outras dizem, quando parecer papel, que estiver papel, mas mais recente, não é? Porque nessa altura elas não tinham papel. Isto verdadeiramente, o que estivemos ali a fazer, pode-se fazer assim mais simplesmente, porque hoje em dia o redenho vem dos talhos praticamente limpo, porque isto era feito Nas levadas. no rio. Íamos às levadas. As mulheres pegaram o trabalho delas, era limpar isto, lavar isto bem esfregadinho nos rios. Elas já estão a começar a ferver por baixo. A ficar com o formato dos do folho. Nós, além das sainhas, costumamos promover também, que era outra de outros dos produtos tradicionais aqui, o pão. Havia muitas padeiras, porque aqui localmente há muitas azenhas, há muitos cursos de água e, portanto, há muitas azenhas e moinhos. Havia farinha e há muitos pratos que nós promovemos, porque nós não promovemos só as senhas, promovemos todos os pratos tradicionais que nós promovemos, nomeadamente o pão de trigo, a broa, o pão de cornos e a broa mimosa, em que fazemos a distinção entre o pão do dia-a-dia e o pão das alturas festivas. Nós temos a nossa insígnia, que é uma caldeira com os de rojões. Agora, a capa foi baseada na tricana de Vagos. Foi o grupo etnográfico, o Reis Folclórico de Santo António, com a ajuda deles que nós conseguimos chegar à capa. Portanto, é a capa da tricana vaguense. O chapéu é um chapéu tipo homem, para homenagear também o homem que trabalhava lado a lado com a mulher. Portanto, está tudo ligado à nossa terra, às nossas gentes e à nossa cultura.